Alguns casos o profissional usa o instrumento rotatório 300 vezes e não acontece nada, aquele instrumento não fratura, fica lá lindo, maravilhoso. Claro que eu exagerei aqui no 300 só para você poder entender um pouco melhor a situação. E por outro lado, existem algumas situações onde o profissional vai fazer o primeiro uso de um instrumento e ele fratura. Isso já aconteceu comigo e o primeiro sentimento que costuma vir na cabeça nessa hora é o de indignação. Quem que vai assumir a culpa porque aquilo, em teoria, só pode ter acontecido em função de um defeito de fabricação? Eu vou te contar uma coisa, é claro que defeitos de fabricação podem acontecer, mas a partir do momento em que o profissional seleciona um instrumento de qualidade, de confiança, com boa procedência, a chance disso acontecer é mínima. Por isso, nessa hora vale muito mais a pena, é muito mais produtivo o profissional olhar para o preparo dele, olhar para os procedimentos que ele cumpriu, que ele deixou de cumprir e tentar identificar ali o que pode ter levado, o que pode ter facilitado realmente a ocorrência da fratura daquele instrumento já no seu primeiro uso. Dessa forma, conseguindo identificar o que pode ter levado àquela fratura, com certeza o profissional ele tem ali elementos à mão que podem ajudá-lo a evitar que isso aconteça novamente. Para isso, primeiro é preciso lembrar que uma lima fratura por dois motivos principais. O primeiro deles é a ocorrência da fratura por fadiga cíclica, ou seja, aquele instrumento ele foi usado num número excessivo de casos acima realmente da vida útil daquele material. E o segundo tipo de fratura é a fratura torsional, ou seja, naqueles casos onde a ponta do instrumento ela fica presa dentro do canal e o torque que é aplicado a ele é uma força acima daquele suportado, acima daquele limite suportado por aquele instrumento. E isso normalmente acontece quando existe o uso errado desse instrumento de alguma forma. Por isso, quando a fratura acontece no primeiro uso, normalmente se trata de uma fratura torsional. E existem nessa hora 3 cuidados básicos que podem ser tomados para evitar que esse tipo de fratura aconteça novamente. O primeiro deles é crie o hábito de checar torque e rotação no motor antes de colocar qualquer lima dentro do canal. Na correria ali do atendimento você pode acabar não prestando atenção e usar as recomendações erradas para aquela lima sem que você perceba. Então sempre dá aquela espiada no motor, torque e rotação, bate com a lima que você vai usar, maravilha. O segundo cuidado é faça sempre uma exploração manual inicial do canal. Além disso, criar uma guia, um guia inicial do trajeto daquele canal. Através desse cateterismo, dessa exploração, é possível identificar o grau de dificuldade do canal, a presença de canais atrésicos, de curvaturas, duplas curvaturas, triplas curvaturas, obstruções, e isso é crucial para que o profissional consiga escolher de maneira adequada qual o melhor instrumento e qual a melhor sequência de preparo dentro então do grau de complexidade encontrado. E o terceiro cuidado é o seguinte, saiba para que serve cada instrumento do sistema rotatório que você vai usar. Existem instrumentos que eles foram projetados para atuar mais com o corpo, mantendo a ponta desse instrumento sob menor pressão, e outros que foram projetados mais para atuar com a sua parte apical, com a ponta do instrumento, mantendo o seu corpo girando livre dentro do canal. Seguindo esses 3 cuidados básicos, com certeza o profissional está dando um grande primeiro passo para evitar dessa forma que aconteça uma fratura de instrumento, especialmente se tratando de um instrumento no seu primeiro uso.